Assim como os modelos departamentais conectam o modelo de negócio com os processos e a estrutura da organização, os modelos financeiros conectam esse mesmo modelo de negócio com as finanças e os números da empresa. O que é um modelo financeiro de uma empresa? Modelos são simulações matemáticas que refletem um determinado cenário. E com isso, eles tentam não apenas entender a fundo o presente e como as coisas estão conectadas, mas também, talvez até principalmente, projetar e prever o futuro. Nesse caso, o modelo financeiro de uma empresa tenta mostrar a lógica da correlação dos seus principais componentes financeiros, ou seja, receitas e despesas. E com isso simular e prever com maior fidelidade diversos possíveis cenários futuros. Isso é fundamental para que os empreendedores tomem diversos tipos de decisões. Modelagem financeira é uma disciplina complexa, muitas vezes confundida com a gestão financeira e as suas diversas ferramentas. E realmente existe uma área grande de interseção entre as duas coisas. Ambas usam conceitos muito similares e muitas vezes ferramentas parecidas. Mas a gestão financeira pensa mais nos aspectos práticos do cotidiano, enquanto a modelagem se preocupa especialmente com previsões de cenários e análises macro. O nosso objetivo aqui não é ensinar como fazer uma modelagem financeira, mas sim mostrar como uma mudança de modelo de negócio, que parece às vezes relativamente simples, pode impactar profundamente no modelo financeiro de uma empresa. E quais as consequências disso para o sucesso ou insucesso de uma transformação corporativa. Novamente, nós vamos nos basear no nosso já tradicional exemplo de uma empresa de tecnologia que está se transformando de um modelo tradicional on-premise para um modelo de serviços recorrentes em cloud. Como o objetivo aqui é mostrar apenas as mudanças gerais mais amplas da estrutura do modelo financeiro quando uma transformação desse tipo acontece, nós vamos nos permitir realizar uma série de simplificações, que não terão grande impacto nos conceitos mais importantes desse vídeo, mas que empresários perceberão que não refletem exatamente a realidade em certos aspectos do seu negócio. Primeiro, embora existam poderosos softwares por aí de modelagem financeira, no nosso exemplo a gente vai usar mesmo uma planilha Excel simplificada. Depois, a gente não vai incluir no nosso modelo o demonstrativo de resultados do exercício ou o balanço patrimonial, que geralmente estão em modelos financeiros. Nós vamos usar apenas as projeções do fluxo de caixa, que será mais do que suficiente para ilustrar as diferenças estruturais entre os dois modelos. A gente vai considerar uma empresa saindo de um modelo puro, digamos assim, de vendas on-premise, e indo para um outro modelo puro de recorrência em cloud. Ou seja, uma empresa que não possui hoje nenhuma receita de serviços recorrentes, indo para um modelo onde 100% da sua receita vem da recorrência em cloud. Na prática, as empresas saem de um modelo misto predominantemente de produtos e projetos para um outro modelo misto predominantemente de serviços recorrentes. Mas a mudança de paradigmas financeiros será basicamente a mesma. Faremos, por fim, algumas simplificações na forma de calcular receitas e despesas que a gente vai mencionar um pouco mais à frente. Esse conjunto de simplificações vai facilitar muito os cálculos e reduzir o tamanho da nossa planilha, e isso sem distorcer a estrutura dos modelos que a gente vai apresentar. Então, vamos à nossa planilha, começando pelo modelo financeiro de uma empresa totalmente on-premise tradicional. Na nossa planilha, a gente tem 3 abas conectadas: receitas, despesas e fluxo de caixa, o essencial para entender a dinâmica de um modelo. A gente começa pelas receitas, que é a origem de todo o fluxo financeiro. E nesse caso, toda a receita provém do pipeline, ou seja, um percentual das oportunidades do pipeline é convertido em projetos contendo uma combinação, nesse caso, de hardware, software e serviços. Esses projetos são implantados e faturados em parcelas,
normalmente mediante algumas entregas específicas do projeto. Aqui a gente vai realizar mais algumas simplificações. Por exemplo, a gente vai considerar que todas as oportunidades, e portanto todos os projetos, são exatamente do mesmo tamanho, do tamanho médio, e são fechados num ritmo constante. Obviamente, no mundo real, as oportunidades variam muito de tamanho, e a quantidade de fechamentos varia a cada mês. Mas como a gente está interessado apenas no quadro geral de longo prazo, nós vamos operar com médias em um cenário homogêneo, não vai alterar as conclusões finais. Então, nesse caso, a gente vai considerar que o ticket médio das oportunidades dessa empresa on-premise é de, digamos, R$80 mil. E a taxa de conversão de oportunidades em projetos fechados é sempre de, nesse caso, 20% do que existe no pipeline a cada mês. A gente vai também considerar aqui um ciclo médio de vendas de 6 meses, que nos permite calcular que essa empresa precisa gerar aproximadamente 8 novas oportunidades todos os meses só para manter o seu pipeline e os seus fechamentos estáveis. Por fim, o último dos nossos parâmetros de receitas é o número médio de parcelas, ou pagamentos nesse caso, dos contratos. No modelo on-premise puro e estável, isso é tudo o que a gente precisa para prever as receitas, que são totalmente dependentes do pipeline, já que aqui não estamos considerando fatores como inadimplência ou atrasos, por exemplo. Desse lado aqui da planilha, a gente distribui os recebimentos ao longo dos meses, calculando o número de novos projetos que vem do pipeline, multiplicando pelo ticket médio e distribuindo pelo número médio de parcelas. A primeira coisa que esse modelo on-premise mostra é como as receitas estão diretamente vinculadas ao pipeline e às suas variáveis. Ticket médio, tamanho do pipeline e taxa de conversão são os grandes parâmetros aqui. Basta ver o que acontece quando a gente mexe nessas variáveis. Para facilitar um pouco a visualização dos efeitos de cada uma dessas alterações, a gente vai incluir um gráfico de receitas. A gente vai mexer, por exemplo, no número de oportunidades do pipeline. E vemos aqui que quando a gente aumenta esse número, existe um aumento proporcional direto no volume das receitas. A gente volta ao número de oportunidades e aumenta agora o ticket médio. Repare que acontece um efeito muito parecido, um aumento linear proporcional nas suas receitas. E agora, a mesma coisa acontece quando a gente mexe na taxa de conversão. Ou seja, as alterações dessas variáveis, desses parâmetros, têm um impacto direto no seu fluxo de receitas. Não é à toa que a gestão comercial das empresas on-premise foca tanto nos indicadores desse tipo. A receita dessas empresas é consequência direta da quantidade e qualidade do seu pipeline, além da taxa de conversão. Embora a gente possa, em vários cenários, melhorar a taxa de conversão do pipeline de uma empresa, essa taxa sempre vai possuir um limite superior. Então, uma empresa on-premise que quer realmente aumentar continuamente o seu faturamento só pode trabalhar com duas variáveis: aumentar o número de oportunidades e aumentar o ticket médio das oportunidades. O gráfico também mostra aqui, nesse modelo, que sempre existe uma tendência de estabilização das receitas. Dá para perceber por essa linha que sempre tende a ficar reta aqui em cima. Se as variáveis do pipeline permanecem constantes, o faturamento dessas empresas on-premise tende a se manter constante ou a crescer muito lentamente, mostrando que o modelo impõe uma espécie de teto de faturamento. Claro que é possível furar esse teto e continuar crescendo, mas alguns elementos estruturais precisam ser alterados para isso. Repare que poderíamos introduzir no modelo os componentes aleatórios e sazonais dos verdadeiros pipelines. Mas isso apenas faria com que as receitas refletissem também essas mesmas oscilações, reforçando o conceito da dependência direta desse modelo financeiro em relação ao pipeline.
Outra característica desse modelo é que ele cresce muito rapidamente, até se aproximar do teto. No caso do nosso gráfico, a gente até exagerou um pouquinho nesse rapidamente. Geralmente ele não chega no teto em 3, 4 meses, mas pode chegar ao teto em 2, 3 anos. E isso é rápido para um modelo financeiro, permitindo que essas empresas experimentem, na realidade, rápidas expansões com alguma facilidade, seguidas de períodos de estagnação, até que a estrutura se ajuste para mais um estirão de crescimento e assim por diante. Esse teto do modelo financeiro das empresas on-premise está ligado à própria natureza do modelo e a alguns gargalos clássicos que ele apresenta, que aqui a gente ilustra como um conjunto do que a gente chama de variáveis de custos ligados a vendas e entregas. A gente vai usar esses parâmetros na nossa aba de custos, partindo da premissa que quase todos os custos podem ser encarados como custos variáveis, só que alguns não são linearmente variáveis. Então, por exemplo, aqui nós estamos estipulando que cada oportunidade consome, em média, 25 horas do vendedor, consome, em média, 20 horas de pré-venda e que cada projeto consome, em média, 20 horas de equipe financeira e mais ou menos 80 horas de implantação. Algo que não está muito distante do que a gente observa no mercado. Isso permite a gente calcular o número total de horas gastas por cada uma dessas atividades nesse cenário e, portanto, a quantidade de profissionais necessários para realizar a cada mês essas atividades, considerando mais ou menos 160 horas mensais por profissional. Assim, a gente fecha a nossa aba de receitas on-premise e a gente pode partir para projetar as despesas desse modelo. Aqui a gente separou os custos fixos, nesse caso aluguel, contabilidade, etc., daquelas despesas variáveis ligadas diretamente às vendas realizadas, como impostos, comissões, e nesse caso a gente colocou despesas com profissionais também como despesa variável. É claro que a gente sabe que a estrutura dos profissionais não é perfeitamente elástica. Contratar e desligar colaboradores é um processo relativamente lento e bastante complicado. Mas em termos de modelo de longo prazo, quando as vendas aumentam, a gente tem que contratar e quando elas diminuem, a gente tem que reduzir o quadro, especialmente nesse modelo. E é isso que está refletido aqui, pegando os parâmetros lá da aba de receitas e multiplicando por salários médios de cada função que estão indicados aqui. E assim a gente fecha a nossa aba de despesas e a gente pode unir tudo isso na aba do fluxo de caixa. Aqui a gente puxa as despesas, os custos e receitas, acrescentando investimentos e a gente ignora aqui despesas financeiras para chegar finalmente aos resultados dessa empresa mês a mês por 2 anos. A gente vai incluir uma linha com os resultados mensais e um gráfico dinâmico desses resultados aqui na aba de receitas. Assim a gente consegue ver com mais facilidade os impactos de cada ajuste no resultado final da empresa, que é o que interessa. Veja, por exemplo, o que acontece se a gente aumenta o número de horas médias gastas pelos vendedores em cada oportunidade. Repare que a gente reduziu um pouco a nossa lucratividade, piorou um pouquinho os resultados, mas a empresa ainda tem lucro. Vamos fazer a mesma coisa com as horas de pré-vendas. E você vai ver que o efeito é muito similar. Agora vamos produzir um aumento no número de oportunidades, dobrando o pipeline. Repare que o resultado deu um salto, mas ao mesmo tempo o número de profissionais de várias áreas também deu um salto equivalente. Essas análises e essas observações permitem, por fim, que a gente resuma as principais características sobre a natureza dos modelos financeiros das tradicionais empresas de tecnologia on-premise. Nesses modelos, o crescimento pode ser bastante acelerado. Existe aqui digamos, teto estrutural de receitas, que demanda uma reformulação da empresa para que ele consiga ser ultrapassado. As receitas são diretamente dependentes do pipeline. O crescimento desses modelos está ligado, portanto, ao crescimento do pipeline, em termos de quantidade de oportunidades e valor das oportunidades.
Faz muito sentido, então, que várias metodologias comerciais voltadas para esse tipo de empresa foquem, por exemplo, em como conseguir acesso aos níveis decisórios mais elevados, os tais C-levels, pois eles seriam os detentores das oportunidades de maior valor. E a gente precisa aqui elevar o ticket médio para crescer, ou então encher o pipeline com mais oportunidades, o que essas empresas fazem normalmente contratando mais vendedores. Outra coisa que podemos observar é que o crescimento dessas empresas depende da expansão de número de profissionais, como vendedores, pré-vendas e equipe de implantação. A planilha mostra que esse é um modelo, na sua essência, de uso intensivo de mão de obra qualificada, algo que também atua como um gargalo adicional na sua expansão. Esse modelo é menos sensível à produtividade, ou seja, ele ainda consegue permanecer lucrativo mesmo com uma grande variação de produtividade, mudança de número de horas de venda, de pré-venda, etc. Empresas dentro desse modelo podem gastar muito mais que outras nessas horas e ainda ter algum lucro. Por fim, a gente percebe que, usualmente, a necessidade de geração de novas oportunidades nesse modelo não é tão elevada, pois o ciclo de vendas é longo e o tempo investido em cada oportunidade é elevado, fazendo com que os leads sejam consumidos mais lentamente. Temos aqui um pipeline que gira mais devagar. Talvez por isso muitas dessas empresas possam basear o seu pipeline quase exclusivamente em indicações e relacionamento, que é o suficiente para um modelo de baixa demanda de leads. Várias das coisas que o modelo financeiro on-premise nos mostra estão na essência da lógica de gestão e de pensamento dos empreendedores desse tipo de negócio, a ponto de muitos sequer conceberem que, em alguns modelos de empresa de tecnologia, as coisas podem ser totalmente diferentes. É justamente isso que a gente quer mostrar agora. Como o modelo financeiro de uma empresa, por exemplo, de serviços recorrentes em cloud pode ser diferente. Vamos então também começar, nesse caso, com as receitas desse modelo de recorrência em cloud. Em primeiro lugar, a gente tem que acertar alguns parâmetros para esse novo modelo financeiro. Por exemplo, o ticket médio de modelos de recorrência em cloud é muito menor. Não que os empresários de cloud não gostem de grandes tickets, é que eles simplesmente são inviáveis nesse modelo. Aqui falamos de uma grande quantidade de pequenos contratos, exatamente o oposto do modelo on-premise. É simplesmente assim que o mercado compra. Graças a isso, o ciclo médio de vendas também se torna muito menor. E usualmente, as taxas de conversão são maiores, já que as barreiras de entrada são pequenas. Como resultado desses elementos, o pipeline gira muito mais rápido e por isso não precisa ser tão numeroso, mas em compensação demanda uma quantidade mensal bem maior de leads para se manter estável, ou seja, esse modelo precisa gerar mais leads. Aqui, além dessas grandes mudanças de parâmetros, a gente precisa fazer o primeiro ajuste da estrutura do modelo, porque contratos recorrentes em cloud não possuem o conceito de número de parcelas. Todos têm parcelas recorrentes indeterminadas. Mas no lugar disso, entra um outro conceito importantíssimo. Esse modelo tem uma coisa chamada taxa média de perdas mensais. Ou seja, qual é o percentual dos seus clientes que desistem dos contratos de andamento, desistem dos serviços. Lembre-se, a barreira de entrada é baixa, mas a barreira de saída também é baixa. Um cliente insatisfeito ou que não está usando ou está vendo pouco valor, simplesmente cancela o contrato. Vamos começar aqui com uma taxa de perda da ordem de 5%. Isso é muito? Isso é pouco? A gente já vai descobrir. Com esses parâmetros, a gente já pode fazer a previsão de receitas dessa empresa. E ela obedece a uma lógica muito diferente das receitas on-premise. É outro modelo. Aqui, novamente, fazemos as mesmas simplificações que fizemos no modelo anterior. Ou seja,
Tudo permanece homogêneo na linha do tempo e esse é um modelo 100% recorrente. Então, essa empresa só vê receitas provenientes desses contratos pagos mensalmente, o que significa que o seu pipeline não diz diretamente qual será o faturamento do próximo mês, mas quantos contratos novos serão fechados no próximo mês. Nesse caso aqui, com 25 oportunidades a cada momento no pipeline e uma taxa de conversão mensal de 30%, isso significa que, mensalmente, a empresa fecha entre 7 a 8 contratos novos, sobre os quais ela vai passar a receber de todos essa mensalidade de R$ 3.000. Então, a cada mês, a empresa recebe a primeira mensalidade daqueles contratos fechados no mês. Algo que, como no modelo anterior, não se altera na linha do tempo, fica constante. A gente preferiu fazer assim para simplificar. Porém, aqui fazemos a segunda alteração estrutural no modelo financeiro. Cada contrato é por tempo indefinido, somando-se nos meses seguintes as mensalidades dos contratos que já existem. É cumulativo, gerando a linha de receitas recorrentes, que é a mais importante desse tipo de modelo e que não existia no modelo anterior. Essa linha soma aos contratos existentes as receitas dos novos contratos e subtrai as perdas ocorridas a cada mês. Aí começamos a perceber a importância desse indicador de perdas. Se as perdas forem pequenas, as receitas da empresa vão crescer continuamente. Já se as perdas forem grandes, as receitas não vão crescer ou vão até começar a diminuir com o tempo. A gente tem ajustes para fazer também nessas variáveis de custos. Nesse modelo, a gente investe muito menos horas de vendas, muito menos horas de pré-vendas, menos horas do financeiro, de suporte e de implantação para cada novo contrato, pela própria natureza dos serviços que a gente está vendendo e por uma necessidade do modelo que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. Como a taxa de perdas ocupa um papel central na subsistência desse modelo, a gente precisa incluir aqui uma coisa que também não havia antes: horas recorrentes para profissionais que cuidem de manter essas taxas baixas, que são os profissionais de Customer Success e Customer Satisfaction, para os quais a gente coloca algumas horas mensais para cada contrato. Assim, a gente já pode dar uma olhada geral nessa nossa aba de receitas do modelo de recorrência em cloud. E fica claro que ele é estruturalmente diferente do modelo on-premise, é outro modelo financeiro. A gente vai agora para as despesas. Ela não mudou tanto. O que a gente vê aqui são mudanças que refletem as mudanças que a gente viu na planilha de receitas. E a gente já pode unir isso tudo, esses dois elementos, na planilha de fluxo de caixa de recorrência e perceber que aqui os resultados têm um desenho muito diferente. Repare que, nesse modelo, primeiro, o crescimento é mais lento. Leva-se mais tempo para atingir o break-even. Entretanto, o crescimento não bate num teto. Ele é mais contínuo, mais linear, desde que os parâmetros estejam bem ajustados. Vamos, por exemplo, mexer em alguns desses parâmetros aqui para exemplificar. Vamos aumentar as horas de venda por contrato. Por exemplo, vamos supor que cada vendedor investe mais horas para gerenciar e conseguir fechar uma venda. E a gente percebe que os resultados rapidamente se deterioram. A gente pode fazer a mesma coisa, por exemplo, com as horas de pré-venda. A gente aumenta as horas de pré-venda e a gente vê que acontece a mesma coisa. Os resultados pioram muito rapidamente. Ou a gente pode fazer as mesmas coisas com o financeiro ou com qualquer um desses indicadores. O resultado é muito parecido para todos eles. Um aumento dessas horas consumidas provoca um rápido declínio da lucratividade ou começa a gerar prejuízo. O que mostra que, ao contrário do modelo on-premise, o modelo cloud é altamente dependente da produtividade. Como é que as empresas de recorrência em cloud conseguem gastar tão poucas horas em cada contrato? Horas de vendas, horas de pré-vendas, horas de implantação. Bom, isso obviamente é um conjunto de fatores,
mas vem de um conceito que permeia toda a estrutura. Os produtos e serviços são simples, leves, o uso é intuitivo, o material de apoio é claro, o autoatendimento está por toda parte e assim por diante. É um conceito que permeia desde a concepção até a implantação e a gestão. Numa empresa on-premise, queremos que o cliente se torne dependente, digamos assim. A gente cobra por essas horas. Já numa empresa cloud, ao contrário, a gente precisa do cliente o mais independente possível. Vamos mexer agora na taxa de perdas. Vamos mudar, por exemplo, de 5% para 15%. E como a gente pode ver, o resultado é desastroso. Mesmo se a gente aumentasse só para 10%, isso já torna o modelo quase inviável. A gente entra num prejuízo de longo prazo, mesmo que a gente aumentasse os outros parâmetros. Ou seja, um modelo de recorrência em cloud também exige uma taxa de perdas muito baixa para ser sustentável e crescer continuamente. Agora, finalmente, colocando um modelo financeiro ao lado do outro, a gente percebe facilmente como é profunda a alteração causada nesse novo modelo de negócio. Os parâmetros para o crescimento e sucesso são totalmente diferentes. O pipeline e as oportunidades deixam de ser a base do acompanhamento e da gestão. E no seu lugar entram os índices de retenção e satisfação, bem como as técnicas de controle e redução de horas por contrato, a eficiência e a produtividade. Outra lógica, outra dinâmica. Não que o pipeline tenha se tornado irrelevante, é claro, mas não é mais dele que depende o crescimento e o sucesso de negócio a longo prazo. A gente percebe agora de forma muito clara o quanto essa mudança de modelo de negócio precisa mexer com conceitos profundamente arraigados de gestão e planejamento para obter sucesso financeiro. E essa é a virtude do modelo financeiro. Os modelos financeiros, eles traduzem em números o que os modelos de negócio nos mostram conceitualmente e tornam visíveis mudanças estruturais sem as quais os novos modelos simplesmente não param de pé. Nesse sentido, a modelagem financeira é uma excelente ferramenta para anteciparmos os desafios reais que a gente vai enfrentar para encontrar o equilíbrio financeiro desse nosso novo modelo de negócio.